O Giovan Petri está comigo, eu estava falando dos números aqui. Abençoado Giovan Petri, boa tarde. Agora, claro, fiscalização acirrada, linha dura aí para fazer cumprir as regras do distanciamento, das medidas que são tomadas aí para evitar a contaminação agora que o comércio está funcionando. O que está sendo feito aí de mais importante nessa semana que começa? Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo. Pois é, hoje nós entramos aqui em Maringá no 39º dia de fiscalizações e também orientações, tanto ao comércio quanto às pessoas. E diante disso, alguns números são importantes a gente falar aqui, Robson, quando diz respeito a 3.187 vistorias, são 404 advertências por escrito, 360 orientações por telefone e destas são 115 autuações, o que gerou R$ 487.320 em multas. Orlando Chiqueto, secretário de Fazenda, muito obrigado por nos atender neste início de tarde. Agora, o que a gente percebe é que, com o passar dos dias, as pessoas elas estão saindo mais de casa. E isso representa o quê? Boa tarde. Isso representa um risco enorme para toda a sociedade maringaense, né? Nós temos que lembrar que houve uma flexibilização da abertura do comércio. Iniciou semana passada, no dia 20, as indústrias na semana anterior, então a gente tem percebido uma circulação maior de pessoas na cidade. O que nós precisamos evitar é a aglomeração dessas pessoas. Por isso que nós, na fiscalização, nós estamos fazendo uma vistoria pela cidade toda, acompanhando esses casos de aglomeração e proibindo, aplicando os decretos municipais para que não haja aglomeração e principalmente para que não haja consumo em bares e restaurantes da cidade. Lembrando que é permitido essa atividade desde que no sistema de delivery ou de drive-thru. O que está proibido é o consumo no local, justamente para evitar a aglomeração. E o que nos assusta é que nos últimos 38 dias foram 115 autuações, uma média de 3 por dia. Mas só nesse último final de semana foram 18 autuações. Isso mostra então que está havendo um descumprimento dos decretos municipais, principalmente por bares e restaurantes. Então o que é preciso que a população se conscientize que a aglomeração está proibida, o consumo no local, nesses estabelecimentos, está proibido. Podem comprar pelo drive-thru ou pelo delivery, mas proibido o consumo no local. E a nossa preocupação é que essas pessoas que frequentam esses espaços, elas podem ser um vetor de transmissão do Covid-19 e principalmente podem levar esse vírus para dentro das suas casas e contaminar a família inteira. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a fiscalização está atenta, está aplicando com rigor a penalidade para que a gente tenha um controle do sistema de saúde pública e nós possamos atender a toda a nossa comunidade, né, não ter que escolher quem tem ou não acesso ao sistema público de saúde. Essa é a grande preocupação da Prefeitura de Maringá e do nosso prefeito Ulisses Maia hoje. Agora, secretário, talvez tenhamos outros decretos liberando outras atividades na cidade ao longo dessa semana. As pessoas, pelo que me parece, andando por aí, elas têm usado as máscaras, têm utilizado álcool em gel. Isso, por hora, é suficiente para contenção desses casos ou a rigorosidade ainda precisa ser maior? Bom, nós entendemos que à medida que a gente vai estudando o comportamento das pessoas e olhando, observando os números, é possível essa flexibilização. Mas os cuidados têm que ser tomados, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel, a higienização das mãos, a aglomeração de pessoas, então tem uma quantidade de pessoas por metro quadrado dentro dos estabelecimentos, o distanciamento nas filas, então isso é muito importante. A gente vê que o comércio em geral tem se comportado bem, principalmente com a exigência da máscara, lembrando que a penalidade não é para quem não faz uso da máscara, mas para o estabelecimento que permite a entrada de pessoas sem a máscara nos estabelecimentos. A gente tem visto um bom comportamento do comércio. A população ela precisa estar mais atento a isso e precisa colaborar mais. A gente vê que em algumas situações existem a aglomeração de pessoas e essa é a nossa preocupação, evitar esse tipo de situação. Diante disso, você fez ontem até um apelo nas redes sociais pedindo para que as pessoas, de fato, tanto o comércio quanto as pessoas, elas se conscientizem diante de uma série de incertezas que ainda pairam. Né? Nós precisamos reabrir o comércio. O comércio é extremamente importante para a saúde econômica
da nossa cidade, da nossa população. Todos nós precisamos trabalhar, precisamos ser remunerados para poder garantir os bens de consumos, né, e de serviço para manter a nossa vida numa certa normalidade. O que a gente precisa é estabelecer algumas regras para que isso aconteça, né? Por isso algumas atividades ainda não foram liberadas não foram liberadas que têm um risco maior, né? Em ambientes fechados, que tem uma probabilidade de contaminação maior, ambientes muito grandes, com um grande volume de pessoas aglomeradas. Então, a gente está tomando esse cuidado. A população tem que contribuir para que a gente continue mantendo o comércio em aberto, para a gente manter não só a saúde física das pessoas, mas também a saúde financeira e econômica. Mas a população tem que contribuir. Tá bom. Obrigado, secretário, pelas informações. Então, está aí. Esse é o apelo, tanto da Prefeitura quanto do secretário, para que nós continuemos atentos a essa situação do novo coronavírus. A gente da rua, nós trabalhamos e temos tomado todos os cuidados com máscara, álcool em gel. É preciso que todos façam esse tipo de coisa, esse tipo de situação, utilize esses equipamentos para que a gente possa, daqui para frente, talvez, quem sabe, voltarmos à normalidade no nosso dia a dia, como nós estávamos acostumados a fazer. Cerca de 60 dias atrás, né, a gente vivia uma vida normal. E para retomar essa normalidade, para voltar a essa rotina nossa do dia a dia, para que a gente possa voltar a viver como antes, para que as pessoas possam retomar as suas atividades, é preciso que cada um faça a sua parte. Está nas nossas mãos. Se a gente continuar colaborando, contribuindo, obedecendo esses cuidados com a segurança, seja no distanciamento, no uso da máscara, no uso do álcool, da higienização das mãos, a gente vai ter aí uma estabilização dos números e aí uma queda e aí volta tudo ao normal, novas atividades vão voltar às suas rotinas, né? Abençoado, daqui a pouco você volta a participar comigo aqui do programa ao vivo, porque